Vamos lá então para essa nova fase do Conquiste Dias Mais Leves, onde a gente vai conquistar a nossa rotina da manhã. Na fase do Conquiste a sua rotina noturna, nós já entendemos que cada pessoa, né? Existe grupos de pessoas que têm diversificados cronotipos. Se você não assistiu essa aula, se você não fez o teste, se você não sabe o que é um cronotipo, vou explicar aqui bem rapidinho, mas eu te aconselho a ir nesta aula, tá? Aqui no desafio. Se eu não me engano, é a aula 21ª, onde eu falo desse cronotipo. Então, acordar às 5 da manhã é para todo mundo, Aline? Não, não é. Dependendo do seu cronotipo, se você acordar antes do sol, você vai ficar igual um zumbi. O seu dia não vai ser produtivo. E é sobre isso que a gente precisa entender quando a gente decide conquistar a nossa rotina da manhã. Como que a gente conquista, então, a nossa rotina da manhã? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, como parte dessa fase do desafio, é imprima um checklist. Não tem como a gente participar do desafio sem estar usando o checklist, tá? Então, muito importante que a gente use o checklist. E dentro do checklist, a gente tem as primícias e os princípios do desafio. Nesse desafio, a gente vai decidir qual horário que nós vamos acordar. Então, vamos supor que você entra no trabalho, começa a trabalhar às 8 da manhã. E você tem como costume, como rotina, acordar às 7h30. Me diga, criatura, o que é que você consegue fazer na sua vida em 20 minutos? Você mal escova o dente, você com certeza nem toma o seu café da manhã. Se você tem filhos, você acorda os seus filhos no grito, no susto, vai, vamos embora que a gente está atrasado. E o dia começa no que eu chamo de meleca, porque você não se preparou para receber aquele dia. Lembra que um dos conceitos é do micro para o macro? Se a gente quer construir um dia incrível, rotina incrível, o que a gente precisa entender? Que é no micro que a gente faz o macro, que é no mínimo, sendo fiel no mínimo. O que é ser fiel no mínimo, Aline? Esse conceito que você está sempre repetindo. É a primeira hora da sua manhã. A primeira hora da sua manhã você precisa se dedicar para você. Outro erro da maioria das mulheres: acorda com muita preguiça de começar o dia e fica ali na cama rolando rede social. Vai lá no grupo da família para dar bom dia. No grupo da família tá todo mundo discutindo de política, de fofoca. O que você coloca no seu cérebro? A pior tipo de informação possível. Outra coisa que as pessoas têm muito costume é assistir jornal pela manhã. Com isso. O que tem no jornal que te ajuda a ter uma vida incrível, elevar sua energia? Você está usando as suas ondas alfa, você ainda está em estado cerebral hipnótico. É como se o solo da nossa mente, nesses primeiros momentos da manhã, fosse o solo mais fértil. Então, se você acorda, vê jornal, vai no grupo da família, vai ficar vendo stories dos outros no Instagram, ou fica ali de preguiça na cama, ou fica apertando o botão soneca, levanta toda atrasada de qualquer jeito, o seu dia e, consequentemente, a sua vida vai ser um caos, vai ser caótico. Você está iniciando o seu dia da pior forma possível. Então, gente, vamos lá. A gente vai, primeira coisa, imprimir esse checklist. Eu vou pegar ele aqui. Não vou conseguir de novo dividir com vocês, mas vamos lá. Dentro do checklist, a gente tem o diagnóstico inicial da rotina sua. Quem vai ver esse checklist? Só você. Você não precisa me mandar ele. Eu sou sua mentora, mas você não vai me mandar checklist. Você vai ser o máximo possível sincero com você. Você vai olhar e falar assim, não, realmente, eu faço isso, eu fico isso, eu sou atrasada. Então, faça o diagnóstico inicial, porque uma coisa que é muito importante a gente entender nesse processo aqui, dessa jornada do Conquiste Dias Mais Leves, é onde eu estou. Eu preciso saber onde eu estou para poder enxergar para onde eu vou. Sem isso, fica tudo muito confuso. Então, esse é o primeiro passo, tá? Vamos anotar o que você ganha e o que você perde por estar ou não estar pronta para o dia. Vamos imaginar que você tem uma vida parecida com a minha, que você trabalha de home office, que você trabalha em casa. Se eu passo o dia, por exemplo,
eu atendo pessoas, mas essa é uma parte do meu trabalho. Tem muita parte do meu trabalho, outras partes, que são os entregáveis, que são montar o processo no Trello da jornada, preencher relatório de paciente, de processos terapêuticos. E para isso as pessoas não me veem. Eu estou ali no meu computador, no escritório da minha casa e ninguém me vê, né? Assim, teoricamente. Só que eu sempre estou pronta para o meu dia. Eu sempre estou com uma roupa que, se acontecer alguma emergência na escola dos meus filhos, se acontecer alguma coisa, eu estou pronta para sair de casa. Mesmo trabalhando em casa, eu não fico com o que eu chamo de amocreia. Aline, o que é amocreia? A amocreia ficou uma personagem, né, do meu curso Reacenda a Chama do Seu Casamento, que é aquela mulher que fica com a roupa rasgada, com pijama o dia inteiro, com a roupa da academia o tempo todo, que não se arruma, não arruma o cabelo, não arruma a unha, porque afinal de contas ela só está em casa. Então não, mesmo se você tem um trabalho home office como o meu, qual horário você está pronta para o seu dia? Cada pessoa vai ser pronta, né? No meu caso, como que eu considero estar pronta para o meu dia? É com a roupa, com o calçado, com os acessórios, com a maquiagem. Eu não fico sem maquiagem. É coisa muito rara, às vezes no final de semana eu me permito ficar sem maquiagem, mas 99% do tempo eu estou maquiada, pronta para o meu dia. Talvez essa régua da Aline não sirva na sua vida e está tudo certo, mas qual que é o mínimo? Como é que você se vê? Como que você se sente quando você está bonita? O que é estar bonita para você? O que é estar pronta para você? Você que vai saber. Então, esse diagnóstico é muito importante. É muito importante que vocês preencham o que você ganha e o que você perde. Outro passo, defina o seu horário ideal. O seu horário ideal é às 6, é às 7, é às 8, é às 9, tá? Depois das 9, não. Depois das 9 não é legal a gente não ter rotina da manhã e começar a rotina depois das 9. Já falei um pouquinho sobre isso, sobre conquiste a sua rotina noturna. Então, depois das 9, tá errado. Se você tá se preparando e ficando aí dormindo até as 9, é muito ruim, tá? Nós vamos entender hoje, né? Hoje é a nossa fase inicial, a preparação e a consciência. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é o jejum dopaminérgico, que a gente já começou ele no Conquiste a Sua Rotina Noturna, mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais. Então, dormir é um novo começar. O que a gente precisa entender? Se o nosso sono não está em dia, não adianta a gente tentar, né, falar de conquistar a rotina da manhã, porque aí, se você não dormiu bem, você acorda meio letárgica, você não está preparada para o seu dia, então você precisa buscar mecanismos para que você tenha uma boa noite de sono. Você precisa hackear isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E o que é esse jejum dopaminérgico? Na primeira hora do seu dia, você não vai pegar celular. Ai, Aline, muito difícil. Não é. Testa. Você não precisa fazer isso para toda a sua vida. Ai, Aline, eu vou fazer isso para sempre. Não, você está num desafio. Se desafie a conhecer essa sua versão, tá? Não é para sempre. É para essa semana. Nós vamos ficar vivendo o Conquiste a Sua Manhã por 7 dias. Essa fase do desafio, ela dura 7 dias. Então, durante esses 7 dias, uma semaninha, tenta entender como que seria a sua versão com jejum dopaminérgico pela manhã, sem nenhum tipo de tela, sem celular, sem redes sociais. Claro que às vezes você usa o celular hoje como um despertador, né? Para ver o relógio, para ver as horas. Tudo bem. Mas eu não quero que você fique rolando feed na primeira hora da manhã. Primeira coisa, primeiro mantra desse desafio: abrir o olho, levanta. Não fica enrolando na cama. Porque esses momentinhos que a gente enrola na cama, às vezes a gente volta a cochilar de novo. É um cochilo de má qualidade, você não acorda bem, você acorda meio bêbada, né? Aquela sensação de ressaca. Então, não. Acordou, abriu o olho, levanta.
E nesse momento que você levanta, você vai trabalhar os seus pensamentos. Você não vai pensar naquela conta que você tem para pagar, naquele boleto, naquele seu filho que está tendo problemas. Você não vai pensar em nada disso. Você vai pensar em gratidão. Qual é o seu motivo de começar aquela manhã? Aline, minha vida tá tão ruim que eu não consigo encontrar um motivo. Eu tenho um motivo, mesmo que a sua vida esteja muito ruim. Existem muitas pessoas no mundo todo que gostariam de acordar, de abrir os olhos, sem estarem numa cama de hospital, sem estarem com uma doença que ela está condenada. Existem muitas pessoas que, mesmo quando elas abrem os olhos e elas estão numa condição física tão triste, que só o abrir os olhos mais um dia é um motivo de gratidão. Então, eu acho que provavelmente esse não é o seu caso. Que você tem, sim, uma vida que pode se tornar cada vez mais incrível. Então, só de você abrir os seus olhos e receber dos céus, da fonte divina, do Criador da sua alma, 24 horas de presente para você fazer a diferença, já é sim um motivo lindo para você ter gratidão. Então, começa o seu dia com gratidão. E aí você vai deixar no seu quarto, né, de preferência, uma garrafa com água. Não precisa ser garrafa de vidro, não precisa ser nada. Você só precisa acordar e tomar água. Por quê, Aline? Nosso cérebro, ele é movido à água. Nosso corpo humano é movido à água. E quando a gente dorme, a gente não está tomando água. Então a gente acorda desidratado. É por isso que quem não toma água nessa primeira hora da manhã tem a sensação de ficar sabe, meio grogue, com muita preguiça. Você toma água, eu já experimentei, eu já fiz o teste. Quem é a Aline tomando água pela manhã e quem é a Aline sem tomar água pela manhã. E é completamente diferente. A Aline que acorda sem tomar água pela manhã é uma Aline que vai meio que arrastada. Agora, se eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar ali uma garrafa de água, pelo menos 500 ml. Ai, Aline, não consigo. Vira adulta. É água. Caramba, para de dar desculpa, sua vida tá ruim, porque você ficou ótimo em dar desculpa. É só água. Se força, você consegue. É só água. 500 ml de água, pum, pronto. Seu cérebro já ganhou a hidratação que você precisa. Então, façam isso. 2 tarefas de hoje para amanhã. 3, né? Preencher o diagnóstico inicial do checklist. Definir o horário que você vai estar pronta. Trabalhar esse mantra. Acordou, levantou e tomará. Só isso já vai mudar muita coisa. Nós vamos dominar, nós vamos conquistar cada aspecto da nossa rotina da manhã. Durante essa fase do desafio, ficaremos 7 dias juntas, só falando dessa parte da manhã. Por que eu deixei isso quase para o final? Porque é o que transforma. Realmente, conquistar a nossa rotina da manhã. Não é à toa, né, que o Milagre da Manhã é um dos livros best-sellers. Existem pessoas no mundo todo se movimentando para praticar o Milagre da Manhã. Não é à toa, né, do nada. Porque realmente é uma metodologia que funciona. Nós vamos sim trabalhar um pouquinho do Milagre da Manhã, mas é uma rotina da manhã voltada para mulheres como eu. Mulheres simples, que são donas de casa, que têm filhos, que têm um trabalho, que têm problemas, que têm um monte de coisa para dar conta. Só que até então eu fui preparando vocês para viverem isso comigo. Porque quando a gente conquista a nossa rotina da manhã, a nossa vida dá um 360 de mudança. É isso que eu prometo para vocês que estão aqui comigo, certo? O checklist estará lá no nosso grupo fechado do WhatsApp. Imprimam ele, levem ele a sério, porque essa é uma parte interessante do nosso método. É o que a gente chama em neurociência de traqueamento dos hábitos, gamificação da vida do adulto, tá? Então, é isso, imprimam o checklist, façam o diagnóstico inicial e todas as vezes que eu estou aqui ao vivo, eu apresento para vocês esta oportunidade, que é estarem na plataforma Servaline Leite pelo valor de lançamento, 12 vezes de R$ 13,14.
onde vocês vão ter acesso a todos os meus cursos, tudo que eu fiz vai estar lá, inclusive esse desafio, depois que ele acabar, ele vai subir para a plataforma. Se você sente vontade de ficar mais perto de mim, entra aqui, porque lá é um ambiente de mulheres que estão buscando serem as suas melhores versões. Outro recadinho via crucis de cada aula ao vivo que eu dou aqui para vocês do desafio. Curte, comenta, quem comenta participa do sorteio do pacote de mentorias comigo. É um sorteio de um valor de mentoria que custa R$ 1.990. Então, todo mundo que comentar no último dia faremos o sorteio, tá? Então, comenta essa aula, qual o seu insight, o que você já aprendeu até agora. Comenta aí, que isso é muito legal. E também compartilha com uma mulher, com uma pessoa. Essa aula é a sua tarefa também dessa aula. Gente, vai ser incrível. Fiquem comigo. São 7 dias que eu vou segurar na mão de vocês e eu vou trazer toda a transformação pessoal que eu vivenciei em conquistar a minha rotina da manhã. Vai ser incrível e essa é uma fase muito importante da nossa jornada até aqui. Agradeço todas vocês que eu tô vendo, que vocês estão seguindo. Muita gente seguindo aí com a gente, né? Fiel aqui, todos os dias às 20h20, eu tenho certeza que vai valer a pena esse tempo que vocês estão dando da vida de vocês, porque é uma transformação. Nós estamos numa jornada rumo à nossa melhor versão. Combinado? Gratidão e até amanhã.